Muito bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira de feriado e te dê direção de como você vencer em cada momento da vida. Nós temos buscado trazer para você direções práticas de como vencer dia após dia. E não há como vencer se não for de mãos dadas com Deus. E se for preciso descer do salto, se for preciso se humilhar, se for preciso se achegar a Deus como criança, o que for preciso, nada disso será humilhação, nada disso será uma barreira, muito pelo contrário. Quando um filho está diante de um pai, naturalmente ele não se sente um homem feito, formado, gente grande. O pai sempre será maior que o filho. E quando o filho está diante do pai, naturalmente ele sente conforto, amparo, segurança. E saber que o pai acolhe, ajuda, cuida. Isto faz toda a diferença ao ponto do filho se desguardar de sua responsabilidade, de seus orgulhos. Ele quer ser aquela criança próxima ao pai. Ele quer mostrar o valor que o pai tem. E se você se sente filho de Deus, nada que você faça para ele vai ser humilhação para você. Ele te deu a vida. Ele te dá paz. Como que você vai se envergonhar de alguém assim? Como que você vai se envergonhar de quem te deu a vida? Como você vai se envergonhar de quem te deu a paz? Então, a menos que você não o reconheça como pai. E eu espero que não seja essa a realidade. Olha o que diz aqui no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. E o texto da explicação desse momento, que era quando Davi estava dançando no meio do povo, um rei no meio do povo dançando para Deus. E a primeira esposa de Davi o quis repreender, chamá-lo a atenção, porque ele não estava se comportando nem como nobre, quanto mais como um rei. Mas quem que vai querer se impor como alguma coisa diante de Deus? Não. Diante de Deus a gente se coloca à disposição. A gente se despoja do que acha que é, do que acha que tem, do que acha que aprendeu e deixa ele dar a direção, deixa ele dar o caminho, deixa ele ensinar, deixa ele à vontade para ser o que é, pai. E olha como segue o texto. Assim respondeu Davi à repreensão da sua esposa Mical. Ela se indignou ao ver o seu esposo, o rei de Israel, dançando no meio do povo, como se não fosse nenhum nobre. Davi sabia que estava diante do rei dos reis. Sabia que diante dele o rei não era nada. O servo de Deus não se preocupa com a sua reputação diante dos homens. Não se preocupa em manter uma imagem de nobreza. Não se preocupa em dizer palavras que agradem aos ouvidos. O servo de Deus preocupa-se em servir a Deus. Ou seja, fazer o Pai se sentir honrado com a sua presença e deixar à vontade para que ele seja o único soberano aos seus olhos. Serve obedecendo,
seguindo a sua lei, crendo na sua palavra. O servo não se importa se, por fazer o que é certo, é desprezado pelos homens ou que ele é ser aceito por seu Senhor. Então a importância não é o que os outros vão achar, e sim se o Pai se agradará dele. Diante de Deus, não se importa em se fazer desprezível, se humilhar aos seus próprios olhos, saber que é apenas servo. A vitória que alcança são de seu Senhor, logo não se vangloria delas. Faz questão que, por elas, seu Senhor seja louvado. Assim o servo é cada vez mais honrado, pois o seu Senhor promete: aos que me honram, eu honrarei. Então, se alcançou testemunho, alcançou milagre, sempre diga: Deus me deu isso. Deus fez isso. Deus quis assim. Deus me abençoou. Tem os seus méritos, pelos seus esforços, pela sua obediência? Tem. Mas há uma palavra que diz que nada lhe se acrescentará se do céu não lhe for dado. Você quer que as bênçãos de Deus se acrescentem na sua vida? Sirva a Deus. Honre a Ele e sempre coloque Ele como responsável de tudo de bom na sua vida. Quanto aos que me buscam, quanto aos que buscam a honra deste mundo e se curvam ao que o mundo lhe propõe, querendo se exaltar aos seus próprios olhos, não são servos, antes são orgulhosos e têm desprezado ao seu Senhor. A esse o Senhor avisa no mesmo versículo: aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Não queira ser desmerecido a Deus por conta da vanglória do mundo. Tudo que o mundo tem, passageiro. Vai ficar por aí, tudo acaba. Mas Deus é o único que é eterno e que pode tornar alguém eterno junto com Ele. Você quer ser eterno com Deus ou distante dele? A escolha é de cada um. Não se preocupe se o mundo lhe despreza. Preocupe-se em servir ao seu Senhor. Ele te honrará. Eu prefiro uma honra com Deus do que ter milhares de honra com o mundo. Assim como foi Lázaro, que a honra que ele teve foi de ser salvo. Outros tiveram milhares de honra, honrado por reis, honrado por homens, honrado por pessoas, aclamado por gentes, mas perdeu a salvação. Não perca a sua salvação por nada desse mundo. Nada vale a pena. Coloque a sua vida em Deus. Vamos falar com o Altíssimo. Nosso Deus e amado Pai. Este momento agora, que essas pessoas tenham ouvido, que essas pessoas tenham compreendido, torna essas palavras ao coração de cada um que ouve, como vinda do Senhor, guiada da Tua palavra, direcionada pelo Teu Espírito. Eu apenas tenho sido a voz que narra essa Escritura, mas quem fala é o Senhor. É o Teu Espírito que guia, que conduz, que dá direção. Fala ao Teu povo. Ajuda nesse dia. Que esse feriado seja favorável à família, ao casamento, ao lar. Não deixa que esse feriado seja de brigas, discussão, de vanglória, de perdição. Ajuda esta família. Abraça esta casa. E mesmo que essa pessoa tenha sido escalada para trabalhar, que não amaldiçoe o trabalho. Não excomungue sua profissão. Sirva a Deus. Deixe Deus te guardar, te guiar. Nós também não estamos aqui no feriado, sendo usado por Deus para falar com você. Alegres. Quantos queriam ter saúde para trabalhar e não têm? Então agradeça a Deus tudo que Ele tem lhe proporcionado. E assim, no tempo oportuno, você vai se alegrar com a sua família, com o seu lar e ter
a felicidade de Deus em você. Receba a bênção, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade a mim constituída por Deus e pela igreja. Eu determino, seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se de repente você não sabe dos horários hoje, 9 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Deus abençoe tua vida.